amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar ministrando a sua palavra aqui mais uma vez. Agradecer ao meu pastor Luiz Cláudio, em nome de Jesus Cristo, por essa rica oportunidade de mais uma vez poder estar anunciando a palavra do Senhor aqui, em nome de Jesus, amém, queridos? Para mim é uma grande responsabilidade todas as vezes que vou anunciar a palavra do Senhor, e hoje não é diferente. Hoje vou até fugir um pouco da liturgia do culto, que é o culto da família, para ministrar aquilo que o Senhor falou no meu coração nessa noite, em nome de Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2. O dono da casa está nesse lugar. Aleluia. Talvez você não esteja vendo, mas você pode senti-lo. Pode assentar, meus amados, em nome de Jesus. Amém? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Capítulo 2, versículo 18, igreja. Perdão. 2:18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam o sacrifício da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que deste retém até agora, até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim da minha obra, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e será quebrada como um vaso de um oleiro. Como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gostaria de falar um pouco nesta noite, em nome de Jesus, acerca daquilo que Jesus, o dono da igreja, revelou para João, e o mesmo escreveu
sobre a igreja de Tiatira. Uma igreja que tinha obras, e as suas obras, as últimas, já era maior do que as primeiras. Não era qualquer obras. Era uma igreja que começou a se dedicar na obediência, no prazer a Deus, e que ia crescendo na fidelidade, no amor. Mas a Bíblia vai dizer que de repente eles esqueceram de lado o principal, e começou a deixar com que coisas estranhas começassem a entrar, a fazer parte dos cultos. Louvado seja o nome do Senhor. É quando João cita o nome de Jezabel, que estava profetizando, ensinando mentiras dentro da igreja, fazendo com que o povo de Deus viesse a se desviar do propósito de Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, que Jezabel vai mandar matar, louvado seja o nome do Senhor, a Nabote, porque ela encontrou o seu esposo Acabe dentro do quarto, triste, sem comer e sem beber. Acabe havia se entristecido porque o mesmo tentou comprar, tentou negociar a herança que Nabote tinha, mas Nabote disse que não venderia, não daria e não trocaria, porque era herança. E Jezabel, não aceitando ver o seu marido triste, a mesma vai mandar matar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, que vê tudo, o mesmo envia o profeta Elias até Acabe, quando o mesmo estava possuindo aquilo que não lhe pertencia, aquele que ele havia mandado matar através da sua esposa, para que ele possuísse aquilo que ele desejava. É quando muitas das vezes tem pessoas que criam uma situação para conquistar aquilo que mesmo que ela queira, ela não pode ter, então ela cria uma situação para que ela consiga. E muitas das vezes pensa que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. E a Bíblia vai dizer que ele tem olhos como chama de fogo. Tiatira era uma cidade que não tinha um grande valor, não tinha cultura religiosa, nem política na cidade. O que fazia com que Tiatira andasse era o comércio da cidade. A cidade tinha um comércio muito forte de púrpura, linho, entre outros. Mas para poder se envolver, ninguém que quisesse entrar no comércio de Tiatira não tinha como participar deste comércio sem se envolver, sem se misturar com aquilo que era errado. Todo aquele que entrasse e não quisesse se misturar, o seu comércio falia, se quebrava, não tinha condições de se manter. Foi quando um momento em que aqueles que estavam vivendo na fidelidade, na totalidade com Deus, entra agora quem? A profetisa Jezabel. É quando ela vai anunciar para os tais que aqueles que quisessem vencer a Satanás, lhe era necessário conhecer a profundeza dele. Ou seja, ela estava oferecendo para que aqueles que quisessem verdadeiramente vencer os poderes malignos, eles precisavam se contaminar profundamente primeiro para conhecer Satanás de perto. E com isso ela começou a ensinar parte da igreja dessa maneira. E com isso a igreja,
ela acabou ficando contaminada uma parte. E a outra parte não se prostou a se contaminar com aquilo que o mundo estava oferecendo para eles. É quando muitas das vezes chega a proposta na vida do homem e da mulher de Deus, para que ele vença algum objetivo que ele tem, e muitas das vezes, para você vencer, você vai precisar renunciar à sua fé. Mas você não vai precisar dizer que você está negando a Jesus. Simplesmente você vai mentir, criar uma situação, uma pequena mentira, para que você alcance aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Mas o que é que diz o texto aqui no início? No início da carta, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, tem amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas tenho contra ti que tem tolerado, que Jezabel, mulher que profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam de sacrifício. Então esses comerciantes, eles tinham um grêmio. E todas as vezes que eles estavam ali, que o comércio ia bem, eles faziam as reuniões, aonde nessas reuniões, todos os participantes do grêmio, ou seja, os comerciantes que faziam parte daquele grêmio, eles tinham que se assentar na mesa para comer banquetes oferecidos. E aonde muitas das vezes membros da igreja estavam participando desse banquete de Satanás. Mas ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, você tem fé, tem amor, as tuas obras têm sido maior. Mas o que a igreja tem tolerado é a permissão de pessoas que têm entrado para poder entranhar o pecado no corpo de Cristo, no corpo da igreja. Tiatira era como uma fruta boa vistosa, era como uma goiaba bem madura, bem vistosa, que todos que desejassem, quisessem comer um pedaço. Mas era bichada. E pior de ser bichada, Tiatira, era como se você mordesse a goiaba e não encontrasse simplesmente o bicho dentro dela, mas encontrasse um pedaço do bicho da goiaba. E aonde estava o outro pedaço? Na boca daquele que estava comendo. E quem era que estava alimentando esses bichos dentro da cidade de Tiatira? A profetisa Jezabel. E a igreja, os líderes da igreja, estava sendo tolerante ao pecado que estava acontecendo dentro da igreja. É quando nós começamos a meditar, quando Paulo vai chamar a igreja de Coríntios à repreensão. Porque a igreja de Coríntios, quando chegava o dia da Santa Ceia, estava todo mundo ceiando, mas nem todos poderiam fazer parte da mesa. Mas a liderança que estava lá estava permitindo, mesmo sabendo do pecado dos membros, estavam sendo coniventes ao pecado daquele povo. Então Paulo vai escrever para a igreja de Coríntios na primeira carta, advertindo, chamando a atenção de tudo que ele estava sabendo de que estava acontecendo. Quando Jesus vai chamar João para falar da igreja de Tiatira, é porque ele está dizendo que ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Era uma igreja que tinha amor, tinha caridade, estava crescendo em obra, mas estava permitindo que o pecado entrasse dentro da igreja.
Se eu e você queremos vencer o nosso adversário, o primeiro passo é renunciar a qualquer tipo de pecado. Não é querer se aprofundar no conhecimento de Satanás para tentar conhecê-lo, porque dessa forma você só vai se contaminar cada vez mais. É como se você estivesse em uma areia movediça e começasse a tentar se movimentar para poder sair, e só vai se afundando cada vez mais. Era isso que a Jezabel que Jesus estava citando para João, estava oferecendo para a igreja de Tiatira. Qual foi o objetivo de Jezabel lá no livro de 1 Reis, quando a mesma se casou com Acabe? O único propósito de Jezabel era simplesmente acabar com o culto em Israel. Foi implantar os postos ídolos dentro de Israel. A idolatria de Acabe, de estar aceitando, se desviando, foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque ele veio se ajuntar com uma pessoa errada. Da mesma forma, essa Jezabel no livro de Apocalipse, no capítulo 2 da igreja de Tiatira, estava com o propósito de destruir a igreja do Senhor. E por que ela estava com o propósito de destruir? Porque era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha um crescimento e buscava a Deus na sua totalidade, na sua fidelidade. E quando Satanás, ele vê alguém que está buscando a Deus na sua totalidade, na sua sinceridade, buscando obedecer a Deus em todos os seus preceitos de vida, ele vai se levantar para te derrubar. E ele não vai se levantar de forma que você venha a perceber. Ele vai tentar aos pouquinhos. Como é que um bicho ele pode penetrar uma goiaba? É necessário que primeiro uma mosca venha e pouse, e ali ela vai implantar o seu verme ali naquela goiaba. Depois de um tempo ele começa a crescer ali dentro, e ele crescendo, ele vai comendo tudo por dentro. Por fora está aquela coisa linda, quem olha, quem passa está vendo, que beleza. Mas por dentro está tudo podre. O templo, que somos eu e você, é o objetivo de Satanás destruí-lo. Porque quando eu e você buscamos nos postar diante de Deus para consertar o altar, para colocar a casa em ordem, tampar as brechas, para que o verdadeiro dono da casa habite, ele não quer aceitar. Ele quer implantar o seu bicho lá dentro, para que ele possa crescer. E ele crescendo, ele começa destruindo. E aí é onde nós precisamos entender, quando o pastor ele fala acerca de muitas igrejas, que às vezes as pessoas querem ver pregadores de fora que não sabem a vida, de como anda, como deixa de viver. Por fora, a aparência é perfeita. Quem olha no falar, grande homem de Deus, é grande mulher de Deus, mas por dentro é uma fruta bichada. E o que acontece se ele traz um desse para aqui para cima? Será como uma mosca dentro da igreja, que vai implantar o seu verme, e vai fazer com
com que esse verbo ele cresça dentro da igreja. É quando muitas das vezes começa acontecendo aquela discórdia, aquela dissensão entre os irmãos, e não se sabe por quê, aquilo, o que está acontecendo. Satanás ele vem de mansinho. O objetivo dele é te derrubar. Não importa quanto tempo ele vai demorar, ele é paciente. Eu costumo dizer que ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Porque muitas das vezes você não conhece a sua própria fraqueza, mas ele sabe. Ele conhece. Muitas das vezes você tem um ponto fraco e você está dizendo: não, eu sou forte, eu posso vencer isso sim, eu não caio nessa situação não, eu estou preparado. Aí ele está olhando para você, está dando risada. Que bom que ele está pensando desse jeito, porque enquanto ele estiver pensando dessa maneira, fica fácil para mim atingir o meu objetivo. Mas o que nós precisamos entender é o que Jesus está dizendo para João. O que ele está dizendo? E diz: isso o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Que ele está vendo tudo. Não importa o que acontece, o que você faz lá oculto, que ele está vendo. Agora cabe a mim e a você, se queremos verdadeiramente vencer, como diz no versículo 29, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o 28 ele está dizendo assim, ó: dá-lhe-ei a estrela de quê? Da manhã. Aquele que quer receber o galardão da parte de Deus, é que tem que procurar tampar as brechas, para que o inimigo não entre e destrua o santuário de adoração que há dentro de você, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. Porque, meu amado, aquele que quiser subir e não renunciar a sua vida aqui, não vai subir nunca. Ou você vai renunciar a sua vida daqui para poder subir, ou não tem negócio feito certo, ou uma coisa ou outra. Ou você vai viver para Deus, ou você vai viver para o mundo. Porque senão, ou você vai agradar a Deus e desagradar o mundo, ou agradar o mundo e desagradar a Deus. Não tem negócio de meio termo. Ou você é adorador, ou você não é. Porque ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Está vendo? Mas o que é que ele está dizendo? Que ele vai fazer o quê? Ele vai destruir. Não vai deixar não. Ele vai aniquilar. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que está dando tempo. Eu tenho dado tempo para que se arrependam. Mas sabe o que acontece? Não querem. Sabe por que muitas das vezes o homem não quer largar o pecado? Porque ele é bom para a carne, mas para a sua alma, para o seu espírito, Deus ele sempre vai agir com justiça, porque ele é justo. Observe que na história de Jezabel lá com Acabe, quando os mesmos mandaram matar a Nabote, que Deus ele vai punir a Acabe e vai punir a Jezabel. Jezabel, quando Jeú, se não me falha a memória, mandaram buscar o corpo de Jezabel, soltava a palma das mãos, os pés e o esqueleto lá, porque os cachorros já tinham comido tudo. Mas por quê? Porque Deus havia profetizado, mandado o profeta, através do profeta, falou que o corpo de Jezabel seria como esterco sobre a terra.
Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ou seja, muitas das vezes são profecias que isso, que aquilo, e que nunca se cumpre. Que tem pessoas que dizem: ah, Deus falou, sendo que Deus não falou nada. Quem falou foi o homem, através da emoção, usado pelo diabo, que sabia do seu problema, sabia da sua situação. Ah, mas Deus falou e não cumpriu. Quando Deus fala, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele usou para Elias para falar com Acabe. Só que teve uma situação que Acabe aí agora tirou as vestes, se vestiu de pano de saco, deitou sobre a cinza e começou a se humilhar perante o Senhor. Aí Deus chamou Elias. Elias, está vendo como Acabe tem se humilhado perante a mim? Não vou fazer o que falei nos seus dias, por causa da sua humilhação, mas mesmo assim lá na frente eu vou fazer. Ou seja, o mesmo profeta que anunciou aquilo que Deus iria fazer, Deus vai falar com ele: não vou fazer por isso e por isso. Ele vai voltar e vai dizer porque ele não vai fazer. Mas quando um profeta que não é de Deus, não é usado por Deus, ele pode falar várias profecias, nenhuma delas vai se cumprir. Porque quando ela é de Deus, ela cumpre. É por isso que a Bíblia ela nos ensina a buscar o discernimento de espírito, para não ficar acreditando em qualquer coisa. Era uma igreja que tinha fundamento, vivia mesmo querendo, mas começou a deixar o mal entrar e foi aceitando. E aí o que acontece? A podridão vai contaminando tudo. Se deixar, contamina tudo. É por isso que não pode deixar. O mal tem que ser cortado logo pela raiz. Ou é de Deus ou não é de Deus. Então se eu e você, que temos um Deus que conhece as minhas tuas obras, examine-se o homem a si mesmo. E aí? São boas ou são más tuas obras? Quando Ele olha para você, o que Ele vê dentro de você? É uma árvore que produz frutos bons ou ruim? Ou você é simplesmente um galho cego que ainda está preso na árvore? Mas lá no livro de João, Jesus vai dizer que esses galhos serão cortados. Porque a árvore que dá fruta, ela é poldada. E quando ela é poldada, sabe? Fere, dói. Mas é para quê? É para que haja um crescimento e haja muito produção, muito mais produtividade. Deus ele nunca vai te provar além daquilo que você possa suportar. Nunca! Porque senão ele irá contra a sua própria palavra. Se Deus permite algo na tua vida é porque você pode suportar. Aí Tiago ainda vai dizer: ei, ninguém que seja tentado, vem dizer que foi tentado por Deus pelo mal. Cada um a ser tentado é tentado pela sua própria consciência, seus próprios desejos. Somos eu e você que temos que dizer não para o pecado. Para quê? Para que você não se torne um bicho dentro da igreja, um instrumento de Satanás, que vai ficar simplesmente para ser o canal do diabo, para contaminar outras pessoas. É por isso que muitas das vezes a forma que o pastor é usado, tem algumas pessoas que não entendem,
mas não tem outro jeito de conduzir o povo para o céu. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Aí é quando você ouve qualquer pouquinho assim, ó, e você diz: eu não vou mais para a igreja. Sabe por quê? Porque não suporta ouvir a correção. Porque quando eu estou sentado para ouvir, aquilo que é para mim eu vou pegar, o que não é, eu deixo passar, meu irmão. Você vai pegar o que não te pertence? Se você tem vivido a sua vida com Deus, sinceridade com Deus, Deus está trazendo a correção, você está dizendo: é para mim? Para com isso. Agora, se você está vivendo descaradamente, e aí a palavra vem, você está dizendo: ah, eu que não vou mais para a igreja, que nada. Põe a casa em ordem. Versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrepender das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E aí? Quem está falando isso, que vai dar segundo as suas obras? É Deus. Se suas obras são mal, como é que você quer colher o bem? Agora, se você tem praticado o bem, espere, porque Ele está dizendo que vai dar a cada um segundo as suas obras. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, não queira ficar vivendo, praticando o mal e querer colher o bem, não. Aguente suas consequências. Sabe por quê? Ele está dizendo: estou dando tempo para que se arrependa. E aqueles que não se arrependerem, Ele vai colocar na cama, vai castigar, vai ferir. Mas o problema é que muitas das vezes o homem ouve a palavra e não dá crédito. Aí eu lembro de Isaías falando: quem deu crédito à nossa pregação? E aí? Mas eu vos digo a vós, os que têm retente, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não prorei. O que é que Deus está dizendo? A você que não tem se contaminado, para você que tem se guardado, porque em Tiatira teve um povo que disse: não, isso aí está errado, não vou me contaminar com isso não, estou fora. É quando muitas das vezes você olha: peraí, rapaz, onde é que Deus está nisso aí? Deus não está nesse negócio não, estou fora. Aí você está o quê? Está guardando a palavra, está se escondendo na palavra, está vigiando para você não se contaminar com aqueles que estão praticando a iniquidade, com aqueles que estão levantando a ira do Senhor. Aí Ele está dizendo que não vai trazer nenhum jugo pesado sobre a sua vida. Ele vai continuar te guardando da mesma maneira. Mas os que têm retido até que eu venha,
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Por que ele está dizendo isso? Será que o povo era todo mundo igual? Estava todo mundo junto, mas uma parte se contaminou, uma parte desistiu. No dia de hoje não é diferente não. Quantos vêm na sua caminhada do seu lado caminhando? Quantos vocês já viram voltar a dizer: não, eu não suporto, peraí, vou voltar? Não dá. Mas ao que vencer, ele vai dar o quê? Vai dar poder. Para que esse poder? Ele fala que vai dar poder. E ali mais. Vamos lá para encerrar? Em nome de Jesus, deixa eu ler aqui. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dali a estrela da manhã. Além dele dar poder sobre todas as nações, ele vai dar o poder de reger as nações com vara de ferro. E com essa vara vai quebrar todos aqueles que se distanciaram, que se desviaram do propósito de Deus. E mais, ainda vai dar a estrela da manhã, assim como ele venceu. Aí ele diz assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O maior tesouro que o homem pode levar dessa vida é a salvação da sua alma. Não há maior tesouro. Ser crente não é fácil. Ser crente é difícil. Levantar a mão e dizer que quer Jesus é até fácil. Mas a viver a renúncia diária para andar na presença é difícil. Mas pode ter certeza que para todos aqueles que estão renunciando o pecado, vai dizer lá na frente: valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Sabe por quê? Porque vão se encontrar com o Rei da Glória. E isso não tem preço que pague. Isso não tem prazer que possa pagar. Você abraçar o Rei da Glória, você se assentar na mesa que Ele está preparando para os seus eleitos, para os escolhidos, para aqueles que suportaram a tribulação até o fim e não renunciaram o seu nome. Então continue suportando, continue na sua fidelidade, porque Ele vai escrever o seu nome e vai anunciar naquele grande dia, diante de toda a nação. Aleluia. E acenda essa oportunidade em nome de Jesus.